Fala galera, hoje eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre o que é criatividade e como ser mais criativo no dia a dia. Bora lá! Todas as habilidades humanas, certamente uma das que a gente mais se orgulha como espécie é a criatividade. Mas o que raios é essa criatividade? Vamos lá. Nada se cria do nada e nada se perde. E dito isso, é interessante falar que a criatividade é como se fosse uma transição. É através da união de elementos que já existem que a gente cria uma solução para um problema de uma forma totalmente original e dá para ele um propósito. E pimba! Isso é a criatividade. E uma das coisas mais fantásticas sobre a criatividade é que ela cria um ciclo virtuoso, onde cada vez nós nos deparamos com problemas diferentes e esses problemas demandam de nós uma solução criativa diferente. Então, quanto mais a gente cria, mais a gente há de criar. Isso é fantástico. E ao longo da nossa história, nós tivemos vários exemplos de coisas que foram criadas buscando solucionar um problema e que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Um dos exemplos mais legais de como essa criatividade traz soluções é o que a gente vive no nosso dia a dia. Que eu posso dar como exemplo a fotografia, os vídeos que nós consumimos todo dia, seja no YouTube, seja no Instagram. E de onde veio a fotografia? Ela veio do estímulo que era o problema de registrar o momento. E as soluções criativas foram vindo, foram chegando, até que nós chegamos na fotografia, no filme fotográfico. Isso foi evoluindo para a fotografia digital, depois evoluiu para o cinema, não necessariamente nessa ordem, e trouxe pra gente pro que é hoje. A gente não vive sem essa tecnologia de criatividade, vendo um story do amigo nosso, postando uma foto no Instagram. Outro exemplo muito bacana disso são os automóveis, que a gente se depara hoje em dia, é muito difícil a gente se locomover de um lugar para outro sem esses automóveis, e eles vieram da demanda de solucionar um problema também, que era o de se deslocar de um lugar ao outro rápido e com eficiência. E nos trouxeram onde nós estamos hoje, com cada vez mais tecnologia, cada vez mais integração com as pessoas. E o último exemplo que eu posso dar disso são os próprios smartphones. Qual que era a demanda deles? Tá cada vez mais conectado, cada vez mais ágil e ter isso na palma da nossa mão. Através dessas soluções a gente chegou onde a gente está hoje e isso é fantástico, porque a gente evolui enquanto espécie, a gente evolui enquanto pessoa quando a gente tem esse círculo criativo. Muito legal todo esse papo de criatividade, Vini, mas de onde ela vem? O que é isso? Ela é tipo uma mágica ou você nasce criativo? O que acontece? Calma, vamos lá que eu vou explicar para vocês. A criatividade é como se fosse um músculo. Quanto mais a gente treina esse músculo, mais eficiente ele se torna, melhor a gente consegue usar ele. E também usando esse mesmo exemplo, a criatividade, se a gente não usa ela, ela atrofia. A gente começa a ter mais dificuldade de ser criativo. E a criatividade passa por 4 estágios: preparação, incubação, insight e verificação. E vamos lá, vou explicar para vocês o que são esses 4 estágios. Na primeira fase de preparação, a gente se depara com a ideia, se depara com o problema e compreende ele, compreende o que tem que ser solucionado, compreende aonde a gente quer chegar, ou como a gente quer chegar. A ideia vem depois disso. Depois vem a parte de incubação, que a gente pode ficar dias, meses, até anos, que é quando a gente amadurece a ideia dentro de nós e começa a pensar em soluções, inconscientemente, conscientemente. Todos esses esforços vêm na parte de incubação. Até que finalmente a gente chega na parte onde a galera vai olhar pra você e falar assim, foi sorte. Que é no insight, que é quando a ideia vem e você consegue, através das suas sinapses, das suas conexões, resolver o problema ali. E finalmente, na fase de verificação, é quando a gente consegue testar, ver se essa ideia maluca que a gente teve funciona na prática e como que a gente pode usar ela. Cientificamente, essa é uma das várias formas de interpretar a criatividade. Mas vamos parar de falar um pouco de ciência e vamos falar sobre como aplicar isso no nosso dia a dia. Vamos lá. Como eu disse, a criatividade é como se fosse um músculo, mas não existe uma academia onde a gente pode malhar ele. Não existe isso. Tem outras formas da gente exercitar esse músculo, eu vou contar pra você. Estar aberto é um dos primeiros passos para essa transição para o eu criativo. Pois é através de estar aberto que nós liberamos no nosso cérebro caminhos para novas experiências, novas sensações e caminhos que ampliam a nossa percepção sobre o que tem à nossa volta. Por exemplo, uma viagem para um lugar novo vai te colocar em contato com uma nova cultura, novas pessoas, novas paisagens e novas experiências da qual o seu piloto automático não vai saber dar conta. E aí você tem que se forçar a sentir tudo aquilo. E através dessa percepção de um lugar novo, de pessoas novas, a gente se põe numa situação onde a gente aprende com tudo que está acontecendo. E esse amontoado de novas sensações e experiências é recebido por nós e a gente libera novas conexões, onde quando a gente volta para a nossa realidade, lidamos com os nossos problemas, com as pessoas que a gente conhece, com as situações que a gente conhece, mesmo que inconscientemente a gente vai ter uma percepção totalmente diferente daquilo. Mas isso não acontece só em viagens. Eu quis falar isso primeiro porque é a forma mais fácil de entender. E agora eu quero fazer um experimento com vocês. Quantos de vocês, enquanto eu falava sobre essas novas experiências, novas pessoas, não se colocaram no meu lugar ou lembraram de vezes em que vocês fizeram isso? E quando eu falei que quando a gente entra em contato com a nossa realidade, não pensou nas situações em que você esteve em contato depois que viajou,
ou que foi para um lugar diferente e que isso mudou a sua percepção sobre as coisas. É muito louco isso, né? Isso tudo é criatividade. Mas isso não significa que a gente pode ser criativo só viajando ou indo para novos lugares. Não. Essa é uma das maneiras mais fáceis de a gente perceber novas sensações. Mas uma das coisas mais desafiadoras e legais que a criatividade põe diante da gente é a possibilidade de fazer isso no nosso dia a dia, na nossa rotina. De certa forma, sabotar a rotina para deixar ela mais criativa. E eu vou contar para vocês como que a gente pode fazer isso. Uma das formas mais legais e desafiadoras da criatividade é que a gente pode ver isso no nosso dia a dia. E sim, isso é difícil, mas eu vou falar aqui algumas formas para vocês que a gente pode sabotar, digamos, de certa forma, a nossa rotina. Por exemplo, quando a gente faz um caminho para o trabalho todos os dias e a gente muda esse caminho, a gente pega uma coisa nova, pega um caminho novo, a gente vê novas casas, vê um caminho novo, vê uma árvore diferente. E tudo isso, conforme a gente vai vendo, vai, mesmo que inconscientemente, mostrando pra gente coisas novas no nosso próprio dia a dia. Quando a gente tá ouvindo música, a gente se dispõe a ouvir uma música nova, às vezes um estilo, um artista diferente, isso chega pra gente de uma forma, a gente escuta, às vezes curte, às vezes odeia aquele som, mas transforma a gente de uma maneira que a gente é outra pessoa depois dessa experiência. Outro exemplo é quando a gente vai num restaurante, pede uma comida nova, pede um lanche novo, um prato novo. Cara, isso é uma das melhores experiências sensoriais que a gente pode ter, porque a gente prova um novo sabor. É muito mais do que imaginar, a gente sente, e isso é incrível. E isso vai para as outras coisas, a gente pode às vezes dormir pro outro lado da cama, aprender a tocar um instrumento, pode colocar a roupa ao contrário, escovar o dente com a mão esquerda, porque dessa forma a gente vai fazer associações que a gente nunca fez. Galera, então a mensagem de hoje é isso, explicar pra vocês o que é criatividade, como ser mais criativo no dia a dia e como perceber isso. Eu acho que uma das melhores ferramentas que a gente tem enquanto pessoa justamente é a criatividade, é a capacidade de criar coisa nova, porque eu acho que a partir disso a gente torna a vida um pouco mais leve, a gente consegue criar novos horizontes, sair de problemas, ver uma situação depois, porque pra gente pensar fora da caixa, a gente primeiro tem que sair dela. E às vezes muita gente, a gente tá preso ali numa certa ideia, num certo preconceito, e quando a gente sai, a gente tem uma visão de fora disso, a gente cria novas experiências, a gente começa a se aceitar um pouco mais, a gente começa a ver um pouco mais o mundo criativo e começa a abrir a cabeça para novas coisas. Então galera, a mensagem de hoje é essa. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa o joinha aqui embaixo. Ativa o sininho porque eu pretendo fazer vários vídeos desses daqui pra frente. Eu vou deixar as redes sociais para vocês seguirem na descrição também, mas lá no Instagram é Studio Display, você segue lá que todo dia a gente dá uma dica criativa, a gente fala um pouco mais sobre esse ciclo de criatividade, sobre produção de vídeo, design e um pouco de identidade visual. E galera, por hoje é isso. Agradeço muito vocês terem assistido até aqui. E é isso. Sejam abduzidos.